Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos juntos mais uma vez para o comentário da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. A lição de hoje será a lição de número 11, que tem por título As Consequências do Pecado de Davi. Na aula passada, meus irmãos, tratamos do pecado do homem segundo o coração de Deus. Vimos ali os detalhes de toda a tramóia que Davi fez para que Urias fosse morto, para que ele pudesse ficar com a sua esposa. E nesta lição nós estaremos tratando das consequências destes pecados que Davi cometeu. Estaremos meditando no resultado das atitudes que Davi cometeu. Não um resultado imediato, mas sim um resultado que demorou alguns anos para que se concretizasse na vida do rei de Israel como consequência dos seus pecados. O texto áureo da nossa lição está no segundo livro de Samuel, no capítulo 10, versículo 12, e nos diz: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Aqui, meus irmãos, esse versículo está aquele detalhe mencionado na aula passada. Davi desprezou a palavra de Deus. Como verdade prática, nós encontramos: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Conforme, meus irmãos, comentamos na aula anterior, o profeta Isaías nos diz que o pecado, o nosso pecado, nos separa de Deus, fazendo com que o Criador não mais ouça as nossas orações. Essa questão de ouvir, nós sabemos que Deus ouve sim, porém o ouvir que Isaías comentou é aquela história de dar ouvidos, atender à oração. Porque o pecado, segundo o profeta Isaías, faz uma separação entre nós e Deus. A leitura bíblica em classe dessa lição está no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículos de 1 a 15. Acompanhem conosco a leitura. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que é digno de morte, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Vejam, meus irmãos, a atitude de Davi diante da história que Natã contou para ele. Continuando. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos?
A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então aqui, meus irmãos, encontramos a história do momento em que Natã foi confrontar Davi por conta do seu pecado. Conforme veremos na lição, esta confrontação se deu 1 ano depois do ocorrido. 1 ano depois, Deus foi tirar satisfações de Davi. E conforme veremos também mais à frente na lição, despertá-lo do seu sono. Porque nos parece que Davi estava dormindo, estava embriagado por causa do pecado. Como objetivo geral da lição, nós temos esclarecer que o pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de depravação espiritual e moral. Vejam, meus irmãos, que essa colocação que o comentarista fez coloca o pecado fora daquilo que nós normalmente encontramos na literatura. Na realidade, se pudermos considerar que o pecado tem um alvo, este alvo seria o cumprimento das concupiscências que estão no coração do homem. Porque, segundo Tiago, meus irmãos, o pecado nada mais é do que o resultado da geração da concupiscência. Vocês lembram o que disse Tiago? A concupiscência tendo gerado, gera o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, o objetivo do pecado, segundo Tiago, é atender às concupiscências do nosso coração. Agora, se nós interpretarmos essa questão do pecado como sendo a atuação do inimigo sobre as nossas vidas, aí sim, a intenção do inimigo é nos desviar. A intenção do inimigo é nos tirar do caminho santo. E para isso ele usa de todas as suas estratégias, todas as suas artimanhas. Mas o pecado em si, Tiago nos diz que o seu objetivo, se pudermos chamar assim, é tão somente atender à iniquidade, à concupiscência que está nos nossos corações. Que isso fique bem claro para os irmãos. Como objetivos específicos, meus irmãos, nós temos, para o tópico 1, conceituar o pecado no Antigo e no Novo Testamento. Para o tópico 2, mostrar a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E por último, para o tópico 3, elencar as consequências do pecado de Davi. Começando aqui na introdução. O assunto desta lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. Aqui, meus irmãos, vale lembrar que Davi, assim como nós, pecava e pecava muito porque ele era humano. O que nós estamos citando, o que nós estamos tratando aqui é a tremenda injustiça causada com o adultério
e com a morte de Urias através ali da espada de Amon, como nós acabamos de ler na leitura bíblica em classe. Então, nós estamos tratando destes dois pecados em específico, não dos outros pecados que Davi cometeu antes e nem dos pecados que Davi cometeu depois. E em falando, meus irmãos, dessa questão da recompensa por conta do pecado, o apóstolo Paulo nos ensina de uma forma contundente a respeito da lei da semeadura. Leiamos o que diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vejam, meus irmãos, que Paulo é muito claro. Tudo o que o homem semear, ele também ceifará. E, infelizmente, a semente que Davi plantou, no caso com Batseba, foi uma semente, entre aspas, do mal, porque a semente estava se referindo a um pecado de adultério e um assassinato. A colheita referente a esta semeadura foi terrível. E existe algo também bastante interessante nessa questão da colheita. Essa colheita ela não se deu imediatamente. Essa colheita se desenrolou, ou seja, se desenvolveu ao longo dos anos, com vários acontecimentos terríveis na vida da família de Davi. Estaremos olhando com mais calma a respeito de cada um desses acontecimentos. Continuando então, a história de Davi nos ensina a não brincar com o pecado. Não podemos arriscar ou desafiar o pecado, pois ele é destruidor e seus resultados são trágicos. Meus irmãos, essa questão de brincar com o pecado é algo muito sério. A Bíblia nos dá a entender que não existe ninguém forte, não existe ninguém que possa bater no peito e dizer, não, esse tipo de pecado não acontece comigo. De forma nenhuma. Tiago, irmão do Senhor, nos diz que o próprio profeta Elias era sujeito às mesmas paixões às quais nós somos tentados hoje. Elias era um homem de Deus, um profeta tremendamente usado por Deus. E ele era sujeito às mesmas paixões que nós. E qual a solução em relação a essa questão da tentação? A Bíblia nos diz, em pelo menos 3 ocasiões, que nós devemos fugir do pecado. Vejamos o que diz em 2 Timóteo 2:22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Vejam, meus irmãos, o conselho de Paulo a Timóteo. Fugir dos desejos da mocidade. Segundo conselho, o mesmo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vejam, meus irmãos, nós cristãos da nova aliança, para nós, essa questão da idolatria, ou para muitos de nós, essa questão da idolatria é algo do passado. Mas Paulo é enfático dizendo, fugir da idolatria. Por quê? Porque a idolatria não é simplesmente adoração de ídolos, estátuas ou, entre aspas, santos. Idolatria é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que nós amamos acima do nosso amor a Deus. Isso é idolatria. E Paulo nos diz fugir da idolatria. E Paulo disse a Timóteo fugir dos desejos da mocidade. E por fim, vamos ler ainda na mesma primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18. Paulo diz assim, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então vejam, meus irmãos, não existe homem forte, não existe aquele que possa bater no peito e dizer
esse pecado eu nunca cometeria. Todos nós somos fracos, todos nós somos dependentes da graça de Deus. E é por isso que nós temos que olhar, lembra da aula passada? Marcos, olhai, vigiai e orai. Temos que estar em profunda vigilância para que nós não entremos no caminho do pecado. E aqui Paulo diz, fugir dos desejos da mocidade, fugir da idolatria e fugir da prostituição. Atentemos, meus irmãos, para os conselhos da Bíblia, pois a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e crendo no que ela diz e seguindo as suas orientações, eu creio piamente que todos nós alcançaremos a vitória. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então, por isso o mais importante é viver em santidade e confiar no sacrifício perfeito de Cristo, lembrando permanentemente que Deus não tolera o pecado de quem quer que seja. Em relação, irmãos, a essa questão de Deus não tolera pecado, nós normalmente nos lembramos em primeiro lugar que Deus é amor, como diz lá em 1 João 4:8. Deus é amor realmente, mas muitas vezes acabamos nos esquecendo de que Deus também é justiça. Deus nos ama, é verdade, como diz em João 3,16. E Ele também é paciente, é longânimo, como diz lá em 2 Pedro 3:9. E além de longânimo, Ele é misericordioso, como diz lá em Lamentações de Jeremias 3, no versículo 22 e 23. Mas além de tudo isso, Deus também é justiça, como diz em Isaías 61:8. Nós não podemos, meus irmãos, nos esquecer que Deus também é justiça. E a justiça de Deus nos diz que, se alguém comete o pecado e não se arrepende, esse pecado trará sobre a vida desta pessoa condenação. E não é que Deus está condenando a pessoa está se condenando ou está condenando a si própria, porque não se arrependeu do seu pecado. O apóstolo João disse na sua primeira carta, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, esse advogado, ele só atua a partir do momento em que nós reconhecemos o nosso pecado e buscamos a Ele com o coração contrito, arrependido, pedindo perdão e nos convertendo dos nossos maus caminhos. Aí Ele atua, aí Ele advoga junto ao Pai e somos perdoados. Mas a justiça de Deus, como eu estava dizendo, ela atua no sentido de que, se alguém pecar e não se arrepender e não buscar a reconciliação com Deus, as atitudes dessa própria pessoa o levarão à condenação eterna. Essa é a justiça de Deus atuando sobre as nossas vidas. Como ponto central da lição, nós temos: o pecado tem o alvo de levar o homem ao estado de depravação espiritual e moral. Aqui, meus irmãos, temos a terceira vez a repetição do mesmo conceito, lá na verdade prática, objetivo geral, e agora no ponto central. Vamos para o tópico 1, o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. Nessa parte, meus irmãos, nós não estaremos comentando muito, porque os irmãos verão que tem muitos versículos a serem lidos, e os irmãos professores podem consultar a sua Bíblia. Eu não vou fazer a leitura de todos esses versículos, justamente para ganharmos tempo. Esse tipo de coisa, no caso, essa atividade, o irmão professor, a irmã professora pode ler em casa com tranquilidade e fazer as suas observações, as observações que achar pertinente. Continuando aqui. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. A. Errar o alvo. Prática de imoralidade e idolatria. Essa questão, meus irmãos, de errar o alvo é a definição clássica para nós pentecostais. Quando alguém perguntar o que é pecado, nós temos que logo pensar nessa definição, errar o alvo. Como assim errar o alvo?
para entendermos melhor essa questão de errar o alvo, nós temos que pensar na seguinte questão: quem é o nosso alvo? Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Então, nós temos que imitar a Cristo. Nós temos que seguir as pisadas de Cristo. Nós temos que fazer o que Cristo fez, agir como Cristo agiu, ter a justiça que Cristo manifestou aqui enquanto homem. Então, Cristo é o nosso alvo. Todas as vezes que tomamos alguma atitude ou temos alguma intenção que diverge, que é diferente daquilo que Cristo fazia, nós incorremos num pecado. Ou seja, nós estamos tomando uma atitude, tendo uma intenção que acaba ferindo a santidade de Deus. Por quê? Porque nós não imitamos aquilo que o Senhor Jesus faria. Nós não imitamos, através do nosso pecado, nós não estamos imitando as atitudes e as intenções que Cristo tinha enquanto homem. Então, uma definição bastante resumida, bastante panorâmica, uma visão bastante panorâmica do pecado é justamente essa: errar o alvo, ou seja, fazer alguma coisa que Cristo não faria. Então, essa é uma definição bastante clara, bastante clássica, inclusive, para nós pentecostais. Continuando então, malignidade e perversidade no item B. Item C, revolta, rebelião. Item D, iniquidade e culpa. Item E, transgressão consciente. Item F, culpabilidade diante de Deus. Item G, desviar-se do bom caminho. Vejam, meus irmãos, que todos estes itens são acompanhados de vários versículos. E esta é uma lista de tudo aquilo que Deus abomina, que Deus considera como pecado. E a nós, como cristãos, cabe evitá-los a todo custo. Continuando então, subtópico 2, no Novo Testamento. Quem lê o Novo Testamento depara-se com diversos vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrito da seguinte forma. Preste atenção. Item A, mal moral. Item B, impiedade, incredulidade, herege ou apóstata. Item C, culpa. Item D, o pecado propriamente dito, derivado da palavra grega amártia. Item E, conduta comprometedora. Item F, vida sem lei, referindo-se aos transgressores. Item G, adoração falsa. Vejam, até a adoração falsa está incluída na classe dos pecados. Então, nem toda adoração é uma adoração verdadeira. Nem toda adoração é uma adoração aceitável diante de Deus. Percebam isso. Voltando, item H, engano. Item I, pecado deliberado. E por fim, item J, induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Vejam então, meus irmãos, que os vocábulos usados no Novo Testamento são em quantidade ainda maior do que aquelas mostradas no Antigo Testamento. E ainda existe uma particularidade que eu acho interessante comentar convosco. Por exemplo, quando se trata da lei, do decálogo, que está lá em Êxodo, no capítulo 20, nós vemos ali os 10 mandamentos, e um daqueles mandamentos diz: não adulterarás. E como é que era essa questão do adultério antes da vinda de Cristo? A questão do adultério só era considerada adultério quando efetivamente o ato era cumprido carnalmente, quando um homem e uma mulher se relacionassem intimamente, que não fosse marido e mulher, que não fossem casados. Ali configurava o quê? Um adultério. Porém, meus irmãos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio e no Sermão do Monte, ele ajustou, nós já comentamos isso em aulas passadas, mas eu acho pertinente nós comentarmos hoje. O Senhor Jesus ajustou algumas coisas que estavam na lei para a época da graça. Como eu disse, Êxodo 20 fala do não adulterarás, e o adultério só era configurado, só era consumado com a união física. Porém, vamos ver o que o Senhor Jesus disse no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos:
não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então veja, meus irmãos, que na aula passada nós comentamos da atitude de Davi. Tudo bem que Davi estava vivendo ainda no Antigo Testamento, mas percebam que, conforme dizemos, repetindo mais uma vez, falamos na aula passada, o pecado foi gerado primeiramente no coração de Davi quando ele viu Batseba, para depois ser materializado através das atitudes. Mas aqui o nosso Cristo diz, olha, o pecado não é aquele apenas consumado fisicamente. O adultério também se configura na intenção impura dos nossos olhos. Então vejam, meus irmãos, o ajuste que Cristo fez na lei em relação principalmente à nossa conduta. Na nossa relação com Deus hoje, Deus não leva em conta apenas as nossas ações, mas Deus também leva em conta as nossas intenções. A coisa está bem mais estreita agora, irmãos, para nós. Mas é verdade, temos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco para nos ajudar a vencer todas as tentações. E há uma promessa bíblica de que Deus não nos deixará tentar acima da nossa capacidade, mas junto com a tentação, Deus nos abrirá ou nos dará uma porta de escape para que nós não sejamos tentados acima daquilo que podemos suportar. Glórias ao nome do Senhor. Mas isso, meus irmãos, não nos exime de olhar, de vigiar e de orar. Precisamos fazer a nossa parte, cumprir com a nossa responsabilidade no processo todo. Continuando então, assim podemos perceber que o pecado é sempre maléfico. Suas ações são destruidoras em todos os aspectos, principalmente em relação ao bom relacionamento com Deus. Aqui, meus irmãos, eu preciso repetir algo que eu já havia dito. As consequências realmente do pecado são terríveis para aqueles que o cometem. O tentador está andando em derredor, buscando a quem ele possa tragar, conforme nos ensina a 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, Pedro falando, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiemos, pois, meus irmãos, firmes na fé, e o Senhor nos dará a vitória. Continuando então. Por isso, ao homem é melhor procurar em Cristo o perdão de todos os seus pecados, a fim de estar sempre em comunhão com Deus. E aqui eu quero citar aquele versículo clássico de Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos agora ao tópico 2, que diz: a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Subtópico 1. Uma consciência morta. Tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Havia se passado 1 ano e para ele todas as coisas estavam normais. Mas Deus não o deixaria impune. Vejam aqui, meus irmãos, mais uma comprovação da longanimidade de Deus. Deus, entre aspas, esperou 1 ano para que Davi se arrependesse, novamente, entre aspas, sozinho. Mas, infelizmente, isto não aconteceu. Precisou que Deus enviasse o profeta Natã para que despertasse Davi daquele sono espiritual que ele estava vivendo. Davi havia se embriagado com o pecado e mesmo depois de 1 ano ainda não tinha recuperado o seu equilíbrio. A sua consciência ainda estava comprometida. Continuando, note o quanto a Bíblia é maravilhosa. Ela não esconde o pecado de ninguém.
Esse procedimento, além de revelar a justiça divina, mostra que o compromisso do Senhor é para com os que andam em sinceridade, não importando a posição que exerçam, pois se pecarem, pagarão pelos seus pecados. Realmente, meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34, Pedro nos ensina exatamente isso. Qualquer que pecar e não se arrepender, sofrerá a justiça sobre o seu pecado. Em Ezequiel, no capítulo 18:4, nós temos: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, assim a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Esse versículo de Ezequiel, meus irmãos, é muito claro. A alma que pecar, essa morrerá. Isso significa que a alma que pecar e não se arrepender, porque o arrependimento está disponível, é possível a todos. Deus, através de Cristo Jesus, tem perdão para todos nós, desde que haja arrependimento, confissão e abandono do pecado. Mas a alma que pecar e não se arrepender, esta alma será condenada por conta da justiça de Deus, que está oferecendo a solução, está oferecendo a saída para o pecador, para que o pecador não vá para a condenação eterna. Mas se alguém não se arrepende e não confessa e deixa, essa justiça acaba fazendo com que este pecador seja realmente condenado e não tenha mais como retornar. Porque enquanto estamos com vida, temos a oportunidade da salvação. A partir do momento em que alguém passa dessa vida para outra através da morte, não há mais jeito. Então, meus irmãos, enquanto temos tempo e consciência, que possamos manter o nosso coração sensível à voz do Espírito Santo. E como diz ali na carta aos Hebreus, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Continuando então, a consciência do rei Davi estava morta. Foi necessária uma alegoria do profeta Natã, relatando a ação de um homem rico que pela força se apropriara da cordeirinha única e amada de um pobre. O rico, apesar de possuir um grande rebanho, recusou-se a lançar mão de suas muitas ovelhas. Davi se mostrou irado com o procedimento do rico e prontamente queria condená-lo à morte. Vejam, meus irmãos, a sabedoria do nosso Deus. Deus orientou a Natã para que contasse essa história a Davi, para que o próprio Davi, como rei, desse a sentença que uma pessoa que cometesse aqueles atos merecia. Davi condenou a pessoa à morte, não sabendo que ele estava se autocondenando, porque ele mesmo tinha tomado aquela atitude. Davi decretou a sua própria sentença. Continuando, mostrando a gravidade do seu pecado. À semelhança de Samuel e Elias, Natã age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhes os gravíssimos pecados. Aliás, o indicativo "tu é este homem" foi com uma espada traspassando o coração do rei. Como profeta, meus irmãos, Natã foi enviado por Deus para confrontar o pecado de Davi 1 ano depois do ocorrido. Natã precisou de grande coragem, habilidade e diplomacia para falar com Davi, de maneira que este entendesse os atos iníquos que ele praticara. Eu interpreto, meus irmãos, que esta frase, tu és este homem, foi um choque, um momento de choque para Davi quando ele ouviu isso. E naquele momento, exatamente naquele momento, ele despertou do sono que o estava envolvendo. Como eu disse, no meu entendimento, Davi estava envolvido pela paixão, estava envolvido pela embriaguez. E que embriaguez foi essa? Justamente aquela embriaguez causada lá atrás, quando ele viu
Batseba se banhando, desejou-a no seu coração, depois consumou o ato físico com ela, depois tramou contra o seu marido. Isso tudo foi afastando Davi de Deus e foi cauterizando a sua mente. É como se ele estivesse embriagado. E no momento em que Natan disse para ele: tu é este homem, é como se Davi tivesse tomado um choque acordado. É como se Davi tivesse, naquele momento, como aconteceu com Paulo, caído 2 escamas dos olhos de Davi, e Davi voltou a enxergar e o seu entendimento voltou a raciocinar de acordo com o que era correto. E imediatamente ele reconhece o seu pecado e diz: pequei contra Deus. Muitas vezes, meus irmãos, algumas pessoas precisam tomar uma chacoalhada de Deus para poder despertar do seu sono. Foi o que aconteceu com Davi. E Davi tomou a atitude corretíssima. Imediatamente depois que ele foi despertado, chacoalhado por Deus e despertado através das palavras de Natan, ele imediatamente reconheceu o seu erro. Imediatamente ele reconheceu diante do profeta que havia pecado. Mas foi diferente daquela palavra que Saul falou para Samuel. Lembra quando Saul foi confrontado por Samuel? Saul disse: pequei. Volta comigo para eu poder sacrificar ao Senhor. Ou seja, Saul disse que reconheceu o seu pecado, mas não com o coração quebrantado e não da maneira correta. Mas Davi não, meus irmãos. Davi, apesar de ter passado 1 ano praticamente embriagado, iludido por conta daquela situação pecaminosa, a partir do momento em que Natan lhe revelou o pecado, causou-lhe aquele choque e ele despertou, imediatamente ele reconheceu a sua ação pecaminosa e se arrependeu diante do Senhor nosso Deus. Tanto que Davi foi perdoado, tanto que Davi foi restaurado no sentido de ter recebido o perdão. Mas conforme nós estamos vendo e veremos um pouco mais para frente, as consequências dos seus pecados não foram eliminadas. Ele recebeu o perdão, mas precisou colher tudo aquilo que ele havia plantado através das suas ações pecaminosas. Continuando então, não poderia ser de outra forma, pois Davi, além do adultério, cometera o crime de homicídio, envolvendo outras vidas. Ele violou o decálogo, que imperativamente diz para não adulterar e não matar. Isso está lá em Êxodo 20. Vejam, meus irmãos, que segundo a lei de Moisés, Davi precisava ser morto. Ele havia cometido pecados claramente contrários à lei de Moisés. Ele deveria ser morto. Porém, os irmãos sabem, né? Ele era o rei. Ele havia sido colocado pelo próprio Deus. Então, humanamente falando, ninguém se arriscaria a chegar em Davi e falar: você pecou, agora nós vamos te matar porque você descumpriu a lei de Moisés. Mas vejam os irmãos que mesmo ocupando a posição de rei, sendo, entre aspas, intocável pelo povo, Davi não consegue se eximir ou escapar das mãos de Deus. Ele foi confrontado, ele foi perdoado, porém, como eu já falei, ele colheu amargamente os frutos daquilo que ele plantou. Continuando então, o adultério é um tipo de relação sexual ilícita. É um pecado contra a família. Acontece primeiramente no coração, evidenciando a falta de pureza na vida. Aqui, meus irmãos, temos que lembrar que o pecado, como eu citei na aula passada, é considerado como um caminho, do qual todos nós temos que fugir, principalmente dos pecados contra o corpo, que são os pecados sexuais. Vejamos o que diz em 1 Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Nós já lemos esse versículo anteriormente, estamos relendo. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, meus irmãos, conforme dissemos na aula passada, consideramos o pecado como sendo um caminho. E temos que fugir desse pecado, principalmente o pecado
da imoralidade sexual, porque nós pecamos contra o nosso próprio corpo, que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Continuando, toda relação sexual antes e fora do casamento é proibida terminantemente pela Bíblia. Vejam, meus irmãos, que é adultério, que é o sexo de pessoas casadas com alguém que não seja o seu cônjuge, e a fornicação, que é o sexo cometido ou praticado entre solteiros, são ações que impedem a salvação dos que a praticam. Vejamos o que diz, por exemplo, em Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Esses se prostituem aqui são os adúlteros. Vejamos o que diz ainda na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então vejam, meus irmãos, nem o adúltero e nem o fornicador tem salvação em si mesmo se não se arrepender. Então esses dois pecados tiram as pessoas do céu. Continuando, não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério, pois ele atingira uma família, e no tocante à morte de Urias, tirou injustamente a vida de um soldado honrado, leal e valente. Natã, portanto, anunciou a desaprovação de Deus e a sentença de juízo que viria sobre o rei. Releiam, meus irmãos, os versículos de 10 a 12 da leitura bíblica em classe, onde Natã informa a Davi quais seriam as sentenças de Deus sobre ele. Espada sobre a sua casa para sempre. Um inimigo dentro da sua própria casa. E o terceiro é que esse inimigo se relacionaria com as mulheres de Davi para que todo mundo visse, à luz do dia. Essas três sentenças foram claras da parte de Deus através do profeta Natã. Mas fora estas ações, esses juízos relatados por Natã, aconteceu uma outra coisa terrível, que foi a total desagregação da família de Davi. A partir daí, meus irmãos, praticamente toda a família de Davi foi se autodestruindo ao longo do tempo, conforme veremos mais na sequência da lição. Subtópico 3 agora. Traindo a generosidade divina. Natã, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando cada benefício, um por um. Veja, primeiro benefício que Davi recebeu de Deus, livramento das mãos de Saul. Segundo, o reinado sobre Judá e Israel. E 3, dentre muitos outros privilégios. Ou seja, Deus, irmãos, tinha derramado sobre Davi bênçãos tremendas. E Deus ainda fala na mesma repreensão a Davi. Se tudo isso ainda fosse pouco, se você considerasse tudo isso que eu fiz contigo ainda pouco, mais e mais eu teria acrescentado. É como se Davi, irmãos, tivesse um cheque em branco assinado por Deus. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Porém, como disse o comentarista, mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, desprezara a generosidade de Deus. Ou seja, desprezou a palavra de Deus, desprezou o próprio Deus para poder atender o seu desejo carnal. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso que precisamos vigiar. Olhai, vigiai e orai. Continuando então. Entretanto, Davi reconheceu sua transgressão. Sabia que havia pecado contra o Senhor. Alguns de seus salmos revelam o sofrimento que ele passou por ter ocultado o seu pecado, entristecendo profundamente o Espírito de Deus. O Salmo 91, meus irmãos, o Salmo 51, meus irmãos, é um salmo onde Davi expressa todo o seu sentimento de pesar, sentimento de arrependimento pelo seu pecado cometido. Este salmo é a oração sincera de alguém que conhecia a Deus,
que amava a Deus, mas que por falta de vigilância acabou se deixando envolver pelo pecado e ofendendo grandemente ao seu Deus, ao Criador de todas as coisas. Quando Davi suplica: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmos 51, 10 e 11. Essa parte, irmãos, toca-nos profundamente o coração, pois nos transmite o sentimento de alguém que temia ser lançado longe de Deus por causa do seu pecado. Davi buscou com lágrimas, com desespero, podemos dizer, buscou a Deus arrependido e suplicou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O perdão, meus irmãos, e a restauração estão disponíveis para todos nós. Precisamos, para isso, nos arrepender e buscar ao Senhor com o coração verdadeiramente contrito. E o perdão de Deus, a renovação de Deus nos alcançará. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, pela misericórdia divina, Davi foi perdoado, mas teve que arcar com as consequências de seus pecados. Conforme, meus irmãos, eu disse em aulas anteriores, existe um adágio, um provérbio que diz assim: o plantio é opcional, porém a colheita é obrigatória. Chegamos agora ao tópico 3, as consequências do pecado de Davi. Subtópico 1, as consequências pelos pecados cometidos. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Foi o que ocorreu com Davi. Aqui, meus irmãos, nós observamos com tristeza a reviravolta que aconteceu na vida e na família de Davi, por conta das suas próprias atitudes. Nós vemos que a luta, a dificuldade, o sofrimento bateu à porta de Davi, todas estas coisas vinham constantemente sobre a vida de Davi. E Davi não podia fazer nada para evitar que aquilo acontecesse. Muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas sofrendo, pessoas em grande dificuldade, e nos compadecemos dessas pessoas. Só que muitas dessas pessoas estão passando sofrimento, estão passando dificuldades, porque estão simplesmente colhendo aquilo que já plantaram anteriormente em sua vida. Então, meus irmãos, tomemos bastante cuidado com qual tipo de semente nós estamos semeando, quais tipos de semente nós estamos lançando no reino espiritual. Se são sementes do bem, nós colheremos bênção nas nossas vidas lá na frente. Mas se são sementes do mal, a colheita também não será diferente. Continuando então, podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência de seus pecados. Primeiro, a perda do filho com Batseba. Segundo, o escândalo sexual de seu filho Amnon com sua filha Tamar. Vejam, meus irmãos, Davi teve um incesto dentro da sua própria casa. O terceiro, o assassinato de Amnon. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão. E por último, o abuso público das concubinas reais por Absalão. Vejam os acontecimentos que vieram sobre a vida e sobre a família do rei Davi. Coisas terríveis, mas tão somente colheita daquilo que Davi havia plantado. Continuando. Davi foi perdoado pela graça e misericórdia divinas, mas teve que arcar com as consequências de seus pecados pelo restante da sua vida. Vejamos, meus irmãos, o que Salomão deixou registrado em Provérbios 6, do versículo 32 e 33 da Nova Versão Internacional. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Vejam, meus irmãos, que texto contundente. A sua humilhação jamais se apagará. O adúltero, o homem que comete adultério, não tem juízo. E todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Vigiemos, meus irmãos, para que nós não entremos numa situação como essa. Continuando, é imperioso ao cristão evitar o pecado,
pois este traz sofrimento e deixa marcas indeléveis naqueles que o praticam, atingindo direta e indiretamente outras pessoas. Estas marcas indeléveis, meus irmãos, são justamente o que nós citamos de Provérbios 6, 32 e 33. Aquela vergonha que nunca se apagará, uma marca. Aquele lá adulterou, aquele lá é adúltero, aquele lá é isso, aquele lá é aquilo, aquela é isso, aquela é aquilo. Marcas indeléveis, tanto na moral, tanto na consideração com os outros, quanto internamente. A pessoa também sofre marcas internamente no coração, porque perde a confiança da família, perde aquilo que havia muitas vezes lutado a vida inteira para conquistar. De um momento para outro, através de uma atitude como essa, a pessoa perde tudo isso e gera marcas indeléveis, ou seja, que nunca serão apagadas. Continuando, subtópico 2. Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas um péssimo pai de família. É interessante notar, meus irmãos, que naquele momento em Israel, a realização de alguém não era avaliada pelo sucesso desta pessoa dentro de casa, com a sua família. Vejamos, por exemplo, como já foi citado na lição, que os filhos de Samuel não eram pessoas com a mesma índole do seu pai, se deixaram levar por conta dos presentes, por conta da corrupção. Apesar de que depois eles se encontraram no ministério, quando Davi colocou aí os filhos de Samuel para tocar instrumentos, para fazer parte do ministério do louvor do tabernáculo. Então, Samuel, os irmãos sabem quem foi Samuel, infelizmente os seus filhos não seguiram pelo mesmo caminho. Ou seja, não estou dizendo que é culpa de Samuel, mas o próprio Salomão diz, instrui a criança no caminho que deve andar, que até quando crescer não se desviará dele. A tendência é uma criança que é bem ensinada. A tendência dessa criança é continuar no caminho correto até a volta de Cristo, até quando crescer, até quando envelhecer. Então, normalmente, os pais têm uma grande responsabilidade sobre aqueles filhos que são rebeldes, aqueles filhos que se desviam, aqueles filhos que saem da presença do Senhor. Uma grande parte, eu não estou generalizando, meus irmãos, mas uma grande parte da culpa dos filhos que se desviam da casa do Senhor é pela conduta dos pais, muitas vezes pela falta de amor, pela falta de exemplo e até pela falta de sabedoria. Então, naquela época de Davi, não existia muita relação entre o sucesso daquilo que ele fazia fora de casa com a sua conduta dentro do lar. Não era relacionado uma coisa com a outra. Porém, meus irmãos, para nós da nova aliança, este quadro mudou totalmente. Hoje, segundo a orientação do apóstolo Paulo, não se deve consagrar alguém para o ministério se essa pessoa não tiver um sucesso na criação dos seus filhos dentro da sua casa. Hoje há uma relação direta em relação a isso. Vamos ler o que diz ali em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 2 a 5, na Nova Versão Internacional. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. E não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Vejam, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a eles, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então vejam, meus irmãos, que Paulo agora está relacionando diretamente o sucesso de alguém na administração da sua casa como sendo um pré-requisito para que esta pessoa seja chamado para o ministério. Porque no final do versículo, Paulo faz uma pergunta. Se alguém não sabe governar a sua própria família, como é que vai governar a igreja de Deus? Vejam aí, irmãos, que agora é pré-requisito. Na época de Davi não era. Mas hoje, para os obreiros da nova aliança, saber governar a sua casa é um pré-requisito para o ministério. Continuando. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas e 21 filhos e uma filha. Na realidade, meus irmãos, como a maioria dos reis em Israel, Davi teve muitas esposas e muitos filhos.
Observe que os 3 filhos de Davi morreram tragicamente: Amnon, Absalão e Adonias, que eles eram os seus sucessores imediatos. Tudo isso aconteceu como consequência dos pecados de Davi. Lendo o 1 Reis 1 e 6, pode-se compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduzia os seus filhos. Vamos ler, meus irmãos, 1 Reis 1 e 6, né? Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também, irmãos, tinha uma boa aparência, assim como Absalão. Isto nos mostra que Davi era relapso em relação aos seus filhos. O que significa relapso? Era alguém que não os orientava, que não os corrigia, que não os disciplinava. Salomão nos trouxe instruções lindas sobre disciplina no livro de Provérbios. Lindas e maravilhosas, que todos os pais deveriam aplicá-las sobre seus filhos. Mas Davi não teve essa atitude para com seus filhos. Ele foi relapso, ele foi negligente em relação a esta educação. Inclusive, meus irmãos, há uma clara referência no livro de Deuteronômio a respeito da responsabilidade do pai de instruir e educar os seus filhos na lei do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 nos diz: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vejam aqui a orientação de Moisés para os pais ensinarem aos seus filhos a palavra de Deus. Davi também foi negligente nessa parte. Continuando. A falta de aconselhamento e de disciplina fizeram com que os filhos dos 3 nomes de destaque dos livros que ora estudamos, Eli, Samuel e Davi, tivessem grandes prejuízos morais e espirituais. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de citar uma frase de David Mackay: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Vou repetir: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Continuando. Nas palavras de Paulo, o que governa bem a própria casa está preparado para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. Daí ser essa uma premissa primordial para a vida do obreiro. Não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras, tendo um lar desestruturado. Nem precisamos falar nada a respeito disso, porque acabamos de citar. E por fim, meus irmãos, chegamos à conclusão. Evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas. Na realidade, meus irmãos, não existe pecado inofensivo. Todos os pecados que cometemos são falhas que precisam ser perdoadas, precisam ser tratadas em nossas vidas, todas elas. Continuando, o adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiado alto. Seus frutos geram morte. E nós vimos isso, meus irmãos, com muita tristeza na vida do salmista de Israel. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Essa, meus irmãos, foi uma aula bastante triste, mas, por outro lado, bastante também de bastante orientação para nós, porque vimos que precisamos realmente vigiar, porque as consequências dos nossos atos podem nos trazer e gerar grandes problemas e grande sofrimento para as nossas vidas. Obrigado pela sua presença até aqui, obrigado pelas suas orações, obrigado pelos seus comentários, obrigado pelo like que vocês dão aos vídeos, muito obrigado pelo seu suporte. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Graça e paz.